Bom, agora aqui na nossa viagem em Vassouras, nós estamos agora no Memorial Manuel Congo, que eu falei para vocês no vídeo anterior, né, que a gente ia vir fazer aqui uma gravação, um vídeo aqui, para falar sobre esse herói da resistência negra, que é Manuel Congo. Aqui a gente tem o memorial que foi construído para ele pela prefeitura aqui de Vassouras em 1996. Quando fazia 178 anos da morte de Manuel Congo, uma figura importante pela luta da liberdade. E aqui a gente tem já o memorial, né, que foi construído, porque, como eu disse no vídeo anterior, você conhece um pouquinho da história do Manuel Congo. Ele foi um escravo revoltoso que comandou uma revolta aqui na região de Vassouras e chegou a conquistar sua liberdade. Muitos escravos aderiram ao seu movimento, ele ao lado da sua esposa Mariana Crioula, mas ele foi capturado pelo Duque de Caxias, né, o chamado pacificador aí da nação. Ele, com essa história de pacificador, ele foi mandado para debelar essa revolta e ele consegue debelar realmente. O Manuel Congo é preso, é trazido para cá, para essa região de Vassouras. Aqui ele é julgado e sentenciado à morte. Mas em nome dele aqui foi construído esse memorial que eu quero mostrar aqui para eles, aí contar um pouco da história desse local tão importante para a nossa cultura brasileira. Aqui você observa o memorial, né? A entrada do memorial que você tem aqui. Quando você chega agora você tem todo um memorial aqui que foi levantado para lembrar, né, da história desse grande herói africano. Aqui você tem tipo um altar, né? E ao símbolo, né, uma frase aí que remonta aí ao Manuel Congo, dizendo: a luta pela liberdade eterniza o homem. Aqui você tem a placa de condecoração de Manuel Congo como herói do Estado. Manuel Congo e Mariana Crioula, pela lei aí de Inês Pandeló, lei número 5.898, de 24 de fevereiro de 2011, né, que considera herói de Estado do Rio de Janeiro Manuel Congo. Muito bem, muito legal. E a Mariana Crioula também, um reconhecimento ainda que em morte, mas fundamental, né, para o resgate da nossa história. E aqui você tem a visão de como foi aquela época, em 96, quando ele foi ser criado, esse memorial, e o resgate dessa história. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Manuel Congo, né, da história dele, para que a gente possa aí relembrar. Congo Ferreiro foi escravo de capitão mor Manuel Francisco Xavier, conhecido como Pérola do Vale, dono de duas fazendas que eram verdadeiros mundos, Fazendas Freguesia e Fazenda Maravilha. Muito rude, já havia sido notificado pelo Império pela forma como tratava a sua comunidade de senzala, mas nada adiantava, pois a chibata não tinha descanso em suas fazendas. Os escravos do senhor Francisco, já saturados com tantos maus tratos, liderados por Manuel Congo, se rebelaram, fazendo então uma insurreição negra, a qual comandava aproximadamente 400 escravos. Apoiado por sua companheira Mariana Crioula, grande conhecedora de ervas medicinais, altamente respeitada dentro daquela comunidade quilombola, invadem a Fazenda Maravilha, pegam armamentos, mantimentos e tudo que poderia ser útil para a fuga, e seguem para Santa Catarina, onde se refugiam, montando dali o Quilombo de Santa Catarina. Os barões se viam numa situação complicada, pois o medo já estava no ar quando aconteceu a fuga. Começou então a pressionar a Guarda Nacional. Havia um descontentamento próximo que foi enviado para o local, ou seja, um esquadrão que foi levado para esse destacamento militar, ou paramilitar, como era conhecida a Guarda Nacional da época. Várias tentativas foram feitas para conter a insurreição, que era altamente organizada pelos irmãos escravos, e neste confronto muitos morreram. O último destacamento enviado foi o comandado por Luiz Alves de Lima e Silva, o mais famoso Duque de Caxias. Mas a tropa, ao chegar, encontrou tudo sob controle da Guarda Nacional, comandada pelo barão Batídio Alferes, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, grave bem esse nome. Manuel Congo foi capturado, julgado e condenado à morte natural na forca. Morte natural na forca? Morte natural na forca? Você já ouviu falar de morte natural na forca?
no dia 6 de setembro de 1839, onde foram o Pelourinho de Vassouras. Mais 11 negros que lideravam uma insurreição junto a Manuel Congo foram julgados. Desses 11, 7 foram condenados a 650 açoites, sendo 50 açoites por dia e 3 anos de uso da gargalheira, que era um gonzo de ferro usado no pescoço. A fuga dos escravos sob a liderança de Manuel revelou o nível de inteligência ao criar raízes na comunidade escrava rural e culminou com a sua morte, transformando num símbolo que tornou os negros das senzalas combativas e aguerridos, exemplo de luta para a liberdade, quando enfrentou a violência e a arrogância dos barões do café. Essa história do Manuel Congo é uma história sensacional e vale a pena ser lembrada, resgatada e contada para os nossos filhos como resistência, como realmente alguém que liderou uma revolta e que conseguiu aí, de forma espetacular, colocar medo no império. Bom, mas nada disso aqui existiria, né, se não fosse a figura do senhor José Augusto. José Augusto foi o guardião do monumento aqui do Manuel Congo. Ele chegou aqui em Vassouras na época aí, já bem mais tarde, né, no século XX, 1965. Ele chega em Vassouras, né, na região da Baronesa, e ele fica encantado aí com essa história. Trabalhar no local aí, né, trabalhar no departamento de obras, né, da prefeitura, e ele fica incumbido de ficar tomando conta aqui desse memorial, e ele passou o resto da vida dele trabalhando aqui, zelando aqui por essa história, a história e a memória do Manuel Congo, o líder dessa revolta, que tem para ele aqui esse memorial guardado aqui. Finalizando aqui esse vídeo e a gente observando aqui no memorial, a gente fica pensando sobre como que Manuel Congo, né, entrou para essa história. É interessante também notar, porque essas documentações, os jornais, os recortes que eles têm aqui, a documentação mesmo reproduzida, né, que seria a fonte ainda primária, mas é uma reprodução, mostra que esses escravos se rebelaram contra o castigo. Né, mostra que esses escravos estavam insatisfeitos com o castigo porque o antigo dono, né, ele era um homem cruel, ele era um homem extremamente cruel, o seu Luiz Werneck, juiz de paz, José Pinheiro de Souza Werneck, era um homem cruel e castigava muito os seus escravizados, né, da Fazenda Maravilha. Uma delas era a Fazenda Maravilha, e nas fazendas Freguesia e Maravilha, mas mostra que dá uma impressão de que esses escravos se revoltaram contra o castigo e não contra o fato de serem escravizados. E isso nos deixa muito preocupados, porque ainda demonstra um certo racismo, um certo preconceito em relação à figura do Manuel Congo. Eles não gostavam de ser escravizados, como se fosse assim, não, os escravos só lutaram, cerca de 300 a 400 escravos se rebelaram contra o que estava sendo feito, mas não ao ato da escravidão, como se eles aceitassem isso. E aí já temos aí um forte preconceito. É claro que o Manuel Congo se rebelou, não apenas contra os castigos físicos, mas também contra o sistema que era colocado, que é o sistema escravista, que é o sistema extremamente cruel que imperou no Brasil durante 300 anos. E é preciso se resgatar essa história, se contar a verdade. Eles não se rebelaram contra os castigos físicos, eles se rebelaram contra a escravidão, contra o sistema escravista, e isso é muito diferente. Uma coisa é você falar que o cara se rebelou contra o castigo, então ele se rebelava contra o castigo, ou seja, beleza, eu posso ser escravo, só não posso apanhar, que é uma ideia completamente errônea. Quando eles lutam pela sua liberdade, eles estão lutando contra o sistema. Outro ponto importante também é a profissão do Manuel Congo. O Manuel Congo é um homem ferreiro, é um escravizado ferreiro, é um escravizado que possui uma profissão. Quando ele foge da fazenda, ele leva os instrumentos dele, instrumentos que ele trabalha de ferraria. E esses instrumentos que ele trabalha de ferraria se transformam nas suas armas, foices, facas, lanças, tudo de ferro. Isso é interessante porque, como a gente sabe, em África, né, existe essa ligação desses escravizados que trabalham com ferro, né, que são os escravos artífices, que tem uma ligação toda com seus ancestrais, com uma cultura ancestrálica aí ligada ao saber, ao conhecimento e do ferro. E Manuel Congo, não é à toa que algumas documentações o chamam Manuel Congo Ferreiro.
Fica aqui essa dica desse canal, do nosso canal aqui de história, você podendo visitar. Quando você vier em Vassouras, vá em Casa de Hera, vá no Distrito Municipal, ande de trem, mas não deixe de vir aqui na Memorial daqui do Manuel Congo e Mariana Crioula. Valeu? Se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um like, se inscreva no nosso canal.